Epa, desculpa lá, mas brasileira aqui na Europa é tudo puta. Opa, para. Olha até o final, né? Não vem, né, querer brigar comigo, me xingar nos comentários antes de olhar todo o vídeo, tá? Por que brasileira aqui na Europa tem aquela coisinha de brasileira é tudo puta, né? O pessoal pensa muito isso, não diz, né? Mas um subconsciente, aquele imaginário popular aqui na Europa tem muito disso, tá? Mas por quê? Tá? Eu, né, muito além da minha opinião, eu quero aproveitar esse embalo todo da Anitta e passar alguns fatos reais, tá? Que vão entrar em cima de todo esse contexto que eu quero passar para vocês, tá? Então, vamos por partes, né? E vou usar aquele velho ditado, né? Contra factos não há argumentos, né? Contra fatos não há argumentos em português do Brasil. Então vamos por partes, tá? Como é que se originou aquela ideia de que brasileira na Europa é puta, tá? Começou tudo com a história das mães de Bragança. Como é que é essa história, tá? Vou passar uma matéria que foi feita alguns anos depois de todo esse escândalo, tá? E daí vocês vão entender, tá? E depois eu vou dar uma complementada em cima dessa matéria, tá? Vamos lá. Trata-se do terceiro processo relacionado com o negócio do Alterne em Bragança. O caso tem mais de 3 anos. Levou, na altura, ao encerramento de 4 bares noturnos. Ao todo, foram já condenadas a penas de prisão 4 pessoas ligadas à exploração da atividade. 2 delas fugiram enquanto aguardavam o recurso. O caso ganhou maior visibilidade devido ao movimento Mães de Bragança. As primeiras denúncias partiram de um grupo de 4 mulheres, mães de família, com uma história em comum. Vidas familiares destruídas pela prostituição. Me trouxe maus tratos em casa, fiquei sem nada. Eu, neste momento, não conheço o meu marido. Ele era uma pessoa totalmente diferente, inclusivamente abandonou completamente os meus filhos. Tive que sair de casa, passado uns tempos de eu ter saído de casa, ele meteu lá tal rapariga em casa, uma brasileira russa. Desde que essas mulheres, principalmente as brasileiras, entraram nesta cidade, normalmente é um casamento por semana que se desfaz. Estas mulheres, que se autodenominaram Mães de Bragança, fizeram circular um abaixo-assinado contra aquilo que consideravam ser uma invasão de imigrantes brasileiras com a finalidade de se dedicarem à prostituição. O documento foi entregue às autoridades. Menos de um ano depois, já em fevereiro de 2004, e após rusgas sucessivas às casas conotadas com a prática de alterne, o Ministério Público decidiu encerrá-las. Dezenas de mulheres brasileiras que ali trabalhavam em situação ilegal foram detidas e repatriadas. Os proprietários e colaboradores de 2 das 3 casas fechadas foram presos preventivamente. O empresário do maior estabelecimento noturno não foi encontrado pela polícia, não se conhecendo ainda hoje o seu paradeiro. O encerramento das 3 principais casas de alterne de Bragança acabou praticamente com a atividade na região. A medida judicial, que terá agradado às mães de Bragança, estragou o negócio a muitos comerciantes da cidade, sobretudo aos que dependiam do movimento gerado por cerca de 150 de brasileiras. Com o desaparecimento desses imigrantes, nós perdemos uma cota de mercado cerca de, avaliada já neste momento, entre 15% a 25% do mercado nosso de telecomunicações na cidade de Bragança. Costumava ter a volta de 15, 16 por dia, agora não tenho, sequer por semana. E deu muito prejuízo à cidade, não é? São pessoas que não fazem o serviço e que dão o serviço todo a fazer, e eu notei muita diferença. Vai de 30%. Se o senhor reparar, passar aqui durante o dia, estamos quase sempre aqui parados, enquanto que quando essas casas estavam abertas, podia haver aqui 2, 3 táxis, não havia mais, que o resto andava sempre em movimento por aí. Com o encerramento das casas de alterne em Bragança e depois também em Mirandela e Vinhais, Espanha passou a ser o destino alternativo dos clientes portugueses. Poucos dias após a selagem dos bares, do lado de lá, a escassos quilómetros da fronteira, abria em Alcaniço um clube noturno gerido por portugueses. Foi na pequena vila espanhola, com pouco mais de 1.200 habitantes, que se concentraram as mulheres brasileiras que estavam a trabalhar no Nordeste transmontano. Se o senhor for lá
a partir sei lá, da 1, 2 da manhã, vê mais carros portugueses do que espanhóis até. Por aí, nessas casas por aí em Espanha. E os homens que iam lá, penso que não deixaram de ir. Pelo contrário, acho que se ainda deslocam é a nossa vizinha Espanha. Levam o dinheiro lá, a vez de o deixarem cá na nossa, não é? 20-30% aumentó. Más trabajo toda la semana. Sí ha ido bien, se han adaptado un poco a la mejoría. Además de que da alegría, hay más gente, más chicas, que hay poquitas chicas. En España la mayoría se van para las ciudades, entonces siempre ver chicas jóvenes y bonitas alegra. Ano depois da operação policial que pôs fim ao negócio do Alterna em Bragança, realizou-se o primeiro julgamento. O proprietário do bar Top Model foi condenado a 7 anos de prisão pelos crimes de lenocínio, extorsão, sequestro, agressão e apoio à imigração ilegal. Enquanto aguardava recurso com pulseira eletrónica, este empresário conseguiu fugir. O segundo julgamento, com 6 arguidos no banco dos réus, resultou na condenação do proprietário do bar Nicavan a uma pena de 7 anos de prisão. 2 colaboradores foram condenados a 6 anos pelo mesmo género de crimes. O empresário deste bar também acabou por fugir enquanto aguardava recurso, sem cumprir a pena que foi agravada pelo Tribunal da Relação. O caso chega agora ao fim com a sentença do terceiro processo, apesar do principal arguido ter sido julgado em ausência por se desconhecer o seu paradeiro. Bom, não sei o que vocês acharam, né, sobre a matéria, tá? Mas a opinião dos portugueses a respeito disso é a seguinte, abre aspas, não é a minha opinião, é a opinião dos portugueses nos quais eu conversei, tá? A opinião deles é a seguinte, são mulheres que estavam casadas há algum tempo já com o marido, né? Alguns anos, e o casamento não estava bem, né? Mas eles haviam criado algum tipo de patrimônio, né? Ou pouco ou muito, é a opinião deles, tá? E elas não queriam correr o risco de que os maridos tivessem filhos e assim tivessem que dividir o patrimônio, ou que, né, casassem e quisessem, né, ter que dividir esse patrimônio. Por isso, todo esse escândalo e essa revolta em cima disso, tá? É a opinião dos portugueses, tá? Como vocês, né, viram na matéria, tem gente que, né, na cidade que odiou, né, toda essa movimentação, porque movimentava muito dinheiro, né? Lembrando que Bragança é uma região pequena, tá? Foi muito complicado porque acabou abrindo muita empresa devido a essa necessidade, né, de lavar roupa, e alimentação e café, ou seja, as mulheres, né, que foram para lá acabaram gerando muito emprego, né? Então começou nisso aí. Também chamou muita atenção da Europa isso. Então o que acontece? Chamou atenção na Europa, acabou chamando atenção no mundo. Foi matéria da revista Time também, sobre as mães de Bragança, né? Vocês estão vendo aí do cantinho a capa da matéria. Então teve todo esse envolvimento, tá? Só que o que acontece? Não era só isso, né? Desde, né, há mais de 10 anos, a Rede Globo é muito forte aqui em Portugal. E há mais de 20 anos, as novelas brasileiras, a cultura brasileira é muito forte aqui em Portugal. Principalmente por causa da Rede Globo, que traz toda uma programação. Só que assim, eu vou passar uma outra matériazinha de uma pessoa bem conhecida, de um taxista, que agora é dono de Uber aqui em Portugal, tá? O Agostinho, e ele vai falar, vai dar uma explicação bem simples, curta e grossa sobre, né, o porquê e como, né, toda essa ideia de que brasileiro é puta na Europa veio pra cá, tá? Olha a matériazinha. Elas passam uma enorme humilhação nos sets de televisão, de filme, mesmo aquelas que acham que não, inventam para si mesmo, porque culturalmente você fica muito pressionado a fazer aquilo, sabe? Foi uma apropriação indevida de uma certa liberdade de costume dos anos 60, onde se conquistou ali uma maior naturalidade quanto ao corpo. Pois bem, fez-se disso um produto. É disso que eu estou falando. Eu não sou contra a liberdade com o corpo. Eu não sou contra o John Lennon, ele decidir tirar uma foto dele pelado para botar na capa do disco dele. Isso é muito diferente de uma atriz chegar num set de televisão e ela tem direito a escolher mais ou menos o tamanho da calcinha com que ela vai aparecer, porque de calcinha ela vai aparecer. Ela escolhe um pouco o tamanho. E se ela resiste um pouco, ela é violentamente empurrada a fazer aquilo. E como eu disse, por gente muito medíocre.
por gente que não sabe nem, se eu não sabia nada de teatro, essa gente então não sabe nada. Eu passei por isso. Eu não estou falando de algo que eu vi. Eu passei num filme e uma vez na televisão. Fiquei tremendamente constrangido, eu era novo, não tive argumentos para me defender. No filme eu tive, eu falei, não, essa cena eu não faço. E o filme realmente revelou depois aquelas pornochanchadas vagabundas brasileiras que, no meu modo de entender, a médio prazo afastaram o público brasileiro, ofenderam a sensibilidade, empurraram o país a se vender novamente para o exterior como lugar de prostituição. Eu acho tudo isso muito ruim para o Brasil. Que a gente seja vendido para fora e para dentro como lugar de prostituição. Eu tenho 4 filhas, 3 minhas e uma enteada. Eu tenho 4 mulheres para tomar conta. Eu não posso achar que as atrizes serem colocadas nesse lugar é bom para nós e muito menos bom para elas. Eu já vi colegas minhas tremendamente constrangidas em estúdios de televisão, empurradas a fazer cenas de nudez ou semi-nudez ou diálogo malicioso em novela das 7. E não é em uma emissora. Em todas. A pornografia é uma matéria muito atraente para vender, ela é muito barata de ser produzida, ela tem um mercado consumidor enorme porque ela atua na imperfeição da nossa sociedade. É claro que a pornografia, porque é uma insatisfação com a nossa vida sexual, uma imperfeição do nosso modo de estar no mundo. Isso existe. Eu não estou dizendo que nós podemos eliminar a pornografia num arrobo moralista, não. Temos que lidar, mas não venha me dizer que algo que é pornografia não é. Que algo que é pornografia faz parte da teledramaturgia brasileira. Que eu acho que não faz. Falando de rico, gente, de patrão, de empresário. Estou falando contra o empresário que pegou a classe artística e prostituiu. Eu não estou falando de artista. Agora, para fazer isso, contratou aí um sem número de pessoas de péssima orientação moral que executam dentro do estúdio ou no roteiro essa pornografia disfarçada. Isso de fato aconteceu. Acho que a pornografia disfarçada leva a gente realmente à televisão e ao cinema. Mas eu acho que a ausência dela levará mais. Porque as pessoas, quando alguém te apela, o senhor é médico, o senhor deve saber o que eu estou dizendo. Quando você atende a um apelo doentio, você causa um prazer curto. Então, se a população quer a pornografia e você dá, você daqui a pouco vai ter que dar de novo, porque aquilo é um prazer curto. Se alguém me pede pornografia, olha, não vou te dar pornografia não, vou te dar uma obra de arte para você se divertir, a pessoa vai resolver melhor a sexualidade dela e vai resolver aquela ansiedade por uma vida sexual mais agradável, sem precisar, digamos assim, do paliativo da pornografia. Eu falo, para falar sobre sexualidade não pode ter pornografia. A pornografia impossibilita a discussão. Ela cria um apelo à sensualidade. Se passar uma mulher pelada aqui, nós que somos interessados, imediatamente vamos olhar. Aquilo não vai nos distrair do trabalho intelectual. Entendeu? Agora, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra uma vida sexual agradável, contra a sensualidade, nada. Eu espero estar sensualíssimo aqui, falando contra a pornografia. Eu tenho contra a pornografia. E eu percebi, existe ainda no nosso tempo uma opressão terrível contra a mulher. E um dos modos dessa opressão é que a mulher tem que atender ao interesse sexual masculino. E uma das formas de atender é essa pornografia diluída nas dançarinas dos programas de auditório, nos concursos de Miss, de futebol. Os pretextos são todos. Para botar uma bunda na cara, desculpa falar com tanta força, botar uma bunda na cara do espectador para que o marido fique na sala. Isso, quem tem filhos sabe, né? É constrangedor. A pornografia provoca uma excitação sexual. Pois bem, excitação sexual é uma coisa íntima. Você não quer ficar excitado sexualmente em família. A pornografia, se alguém quer consumir, é uma coisa privada. O que me incomodou é a televisão obrigar a família e a pessoa a compartilhar a provocação sexual. Às vezes você está com pessoas em que você não quer compartilhar aquilo. Agora, você está em casa vendo um programa, você não tem como se defender. Ninguém tem como se defender. A pornografia te convida em algo muito primitivo seu. Você não tem como evitar, diante da nudez, todos paramos para olhar. Não há quem tergevise. Você para olhar aquilo. Ao disfarçar isso é uma coisa cultural, sabe? Eu estou falando isso porque eu peguei o momento em que isso se criou. Quem já nasceu depois de mim, entra já... E eu recebi muito relato de muita coisa triste, de jovens atrizes que abandonaram a profissão. Porque ao chegarem para fazer um teste para um filme ou para uma novela, eram obrigadas a se despir. Então a menina que tem um pudor maior, ela não consegue, abandona a profissão. Tem escola de teatro onde tem aula de cena de nu. Eu acho isso um absurdo. Então, resumindo, pessoal, se tu pegar esse caso que enalteceu muito, se tu pegar as novelas que estão há mais de 20 anos,
passando nas TVs locais aqui de Portugal, mais o canal da Rede Globo, mais o canal da Record, né? Mais a programação que eles têm, que passam e mostram, enaltecem o corpo feminino, e mais a música brasileira, né? Mais o funk brasileiro, né? Que funk é uma coisa americana, se você pesquisar funk de verdade, vocês vão ver que não tem nada a ver com isso. E vocês olharem, né? Tudo isso, né? Não estou aqui criticando o que a Anitta fez, né? A Anitta já pegou uma coisa construída, né? Que é a mostrar o corpo da mulher brasileira, né? Como se fosse apenas um objeto, né? E usou isso para a fama, né? Tá errado? Não, ela tá aproveitando, ela tá certa, ela tem, a vida é dela, né? Só que ela tá pegando uma coisa que foi construída pelo próprio sistema do Brasil, né? Até se vocês lerem a primeira carta escrita no Brasil, Pedro Vaz de Caminha, vocês já vão ver que o Brasil, né, na concepção deles, já era uma coisa bem legal pra putaria, né? Porque chegou as Índias toda nua, né? Coisa que na Europa era extremamente conservadora e tudo mais, né? Que já não tinha mais índio na Europa, né? E o pessoal, né, por causa das viagens, né, que fizeram saindo ali desde a África até chegar nas Américas, né, eles não tiveram tempo para se desenvolver, os índios. Então, aquela coisa de cobrir o corpo, os índios não tinham nem roda, eles caçavam, né, literalmente eles caçavam os peixes com arco e tudo. Então, resumindo, pessoal, se tu pegar, né, esse caso que enalteceu muito, se tu pegar as novelas que estão há mais de 20 anos, né, passando nas TVs locais aqui de Portugal, mais o canal da Rede Globo, mais o canal da Record, né, mais a programação que eles têm, que passam e mostram, enaltecem o corpo feminino, e mais a música brasileira, né, mais o funk brasileiro, né, que funk é uma coisa americana, se você pesquisar funk de verdade, vocês vão ver que não tem nada a ver com isso. E vocês olharem, né, tudo isso, né? Não estou aqui criticando o que a Anitta fez, né? A Anitta já pegou uma coisa construída, né? Que é a mostrar o corpo da mulher brasileira, né? Como se fosse apenas um objeto, né? E usou isso para a fama, né? Tá errado? Não, ela tá aproveitando, ela tá certa, ela tem, a vida é dela, né? Só que ela tá pegando uma coisa que foi construída pelo próprio sistema do Brasil, né? Até se vocês lerem a primeira carta escrita no Brasil, Pedro Vaz de Caminha, vocês já vão ver que o Brasil, né, na concepção deles, já era uma coisa bem legal pra putaria, né? Porque chegou as Índias toda nua, né? Coisa que na Europa era extremamente conservadora e tudo mais, né? Que já não tinha mais índio na Europa, né? E o pessoal, né, por causa das viagens, né, que fizeram saindo ali desde a África até chegar nas Américas, né? Eles não tiveram tempo para se desenvolver, os índios. Então, aquela coisa de cobrir o corpo, os índios não tinham nem roda, eles caçavam, né? Literalmente eles caçavam os peixes com arco e tudo. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, viram, né, uma terra daquele jeito. E lógico que essa maneira desinibida dos índios acabou passando um pouquinho para quem estava aqui, ali no Brasil, né? Acabou passando para quem estava no Brasil, e isso, né, acabou criando aquela cultura, aquela ideia, né, de que a mulher é fácil, né, e puta e tudo mais. E também tem a questão da prostituição em si, né, que a Mães de Bragança iniciou por causa disso, né, e vocês vão poder fazer uma leve pesquisa e vocês vão ver um site, por exemplo, Classificados X, e vocês vão ver que um bom percentual da prostituição é brasileira, tá? Só que lógico que as brasileiras não ganham, né, a maior quantidade de prostituição em Portugal são de portuguesas, né, por motivos óbvios, né, estamos em Portugal, né, e a segunda maior é de brasileira, sem sombra de dúvidas. Dá para dizer, né, eu não tenho nenhuma fonte nenhuma, né, eu vi uma matéria que eu nem sequer vou colocar aí no vídeo, porque não vale a pena, porque ela é bem antiga. E na época que ela foi feita, a maior parte de prostituição era de portuguesas. A maior parte não significa, as pessoas confundem, né? A maior parte, por exemplo, a maior parte é portuguesa. Daí eu tô, não, mas não tem mais de 50%, não. A maior parte, quando se fala de percentuais, pode ser 30%, 15%, tá? No caso ali, provavelmente uns 40% da prostituição deve ser
portuguesa, seguido logicamente de brasileira, que deve ali abranger uns 30%, e lógico que tudo isso acaba trazendo aquela ideia, aquela fama. Lembrando que, né, se tem prostituição brasileira em Portugal é porque tem clientes para utilizar essa prostituição, que no caso, na grande maior parte das vezes, são portugueses que têm essa preferência. Então, também entra aquela coisa de mercado, né? Só tem porque tem clientes, né? Então, se os portugueses não gostassem, né, não teriam tantas brasileiras se prostituindo, tá? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Eu quero que vocês formem a opinião de vocês, tá? Porque isso aí é uma coisa que está no inconsciente coletivo já há muito tempo e não vai ser da noite para o dia que vai ser mudado aqui em Portugal isso aí, tá? Se gostou do vídeo, dá um joinha, dá um like, te inscreve aí no canal e passa para os teus amigos, né, para as tuas amigas que estão vindo para cá, para Portugal, para elas terem uma melhor ideia, uma melhor abrangência sobre esse ponto de vista e também compreenderem, né, um pouquinho mais sobre essa diferença cultural, né, do brasileiro ser mais aberto. Quando ele chega em Portugal, ele não pode, principalmente a mulher, não pode ser tão aberta, ou seja, quer cumprimentar? Aperto de mão, tá? Abraço e beijinho no rosto, tá dando mole, tá? E outra coisa também, né, que vai ter um monte de gente me xingando, mas é a maior pura verdade. O português, ele é bem inocente. Então, se a brasileira vem dando um sorrisinho, o cara já acha que tá apaixonado. Então, é isso aí. Vão me xingar, vai ter um monte de dislike por causa disso aí. Mas é verdade, tia, é verdade. O pessoal não gosta da verdade. Mas assim, ó, esse ano no canal eu só vou falar a verdade. Quer dizer, a minha verdade, né? Pode ser que não seja a tua verdade, mas eu vou falar tudo que eu penso. Então, tu não gostou disso, já vai te desinscrevendo no canal e caindo fora. Porque esse ano vai ser muita verdade. E vai doer tanto no coraçãozinho dos brasileiros quanto no coraçãozinho dos portugueses. E também do pessoal da África, que tá me olhando aí direto. Guiné-Bissau, um abraço. Angola, um abraço. São Tomé e Príncipe. Eu tava olhando os dados de visualização. Tem muita galera desse lugar aí, tia. África do Sul também. Um forte abraço aí pra vocês que me acompanham aí da África. Tudo de bom. Até mais. Tchau.